Olá, boa noite. Nós estamos aqui pela Escola Ministerial Antioquia para mais uma aula aberta. E eu sou o pastor e professor Ignaldo L. de Souza e aqui está comigo João Rezende, professor aqui do seminário também. Professor João Rezende. E hoje nós vamos falar sobre missões. Nossa aula é sobre missões, é uma aula aberta. É um bate-papo que nós vamos ter aqui. E eu dou aula de teologia aqui na missão, na Escola Ministerial Antioquia, há 14 anos. E eu dou diversos assuntos, apologética, escatologia, paracletologia, mas talvez a matéria que eu mais ministro aqui nesses 14 anos é história da igreja, e especificamente história de missões, né? Então eu trabalho aqui com história de missões, principalmente o período de avivamento e missões do protestantismo. E para complementar essa nossa aula aqui, o professor Rezende, ele dá aula de teologia bíblica de missões, não é isso? Exatamente, então eu dou aula de teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, teologia bíblica de missões. Começo com o curso de liderança cristã, e lá no CPM, que é o que nós vamos falar depois, trato sobre cultura com vocês. Olha que bênção. E nós queremos aqui trazer para você, né, nessa aula, através desse bate-papo, dessa conversa, um pouco dessa visão missionária. O próprio curso teológico ele já tem essa visão missionária, mas há um curso específico sobre missões, né? E a nossa intenção aqui é você conhecer missões, tanto nesse aspecto bíblico, né, o que a Bíblia diz sobre missões, como também conhecer um pouco. Para conhecer mais, você vai ter que fazer o curso. Mas você conhecer um pouco, um panorama do que a igreja fez em termos de missões. E eu tenho curiosidade aqui, né, de ouvir o professor Rezende. Fala um pouquinho assim para nós, dá uma geral dessa visão bíblica de missões. Só não vou começar a falar, pastor Hélio, do tempo que eu estou no seminário aqui. O senhor falou que está há 15 anos. Não quero falar não, para não de ficar ruim, mas mais do que 15 anos, bem mais do que 15 anos. Pessoal, eu acho que a Bíblia nos traz um enredo missionário muito claro, muito evidente, desde o seu livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Lá na eternidade, o Pai, Filho, Espírito Santo já estabeleceram todo esse plano maravilhoso de salvação. E nesse plano de salvação é que missões se integram. Então, quando nós imaginamos a teologia, em especial a teologia bíblica, dentro da Bíblia, nós imaginamos que é um grande enredo missionário, é uma epopeia que se inicia lá em Gênesis e termina lá em Apocalipse, passando por cada livro da Bíblia, passando por cada norma, por cada orientação, por cada fala, por cada conversa, por cada princípio estudado, por cada princípio expresso pelo nosso Senhor Jesus, pelas mais diversas vozes, as vozes como Adão, as vozes como Noé, as vozes de Moisés, as vozes de Davi, a voz importante de Abraão, a voz de todos os evangelistas, a voz dos que escreveram essas cartas do Novo Testamento, até João, quando escreveu o livro de Apocalipse. Então você vê assim que é algo bastante abrangente. E quando a gente vai olhar esse aspecto da história de missões, também não tem como não começar pelas escrituras. Nós temos ali no Antigo Testamento toda a preparação. Chegamos ali no Novo Testamento com a plenitude, né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho.
E esse filho que vem realizar a obra missionária, ele é o mesmo que realiza a obra redentora, ele é o mesmo que ordena a obra missionária. Ele é aquele, você termina ali a narrativa dos evangelhos sempre com o Senhor dizendo o seu ide. Então a igreja, é como eu gosto de dizer, a igreja ela já nasce missionária. A igreja já nasce para ser missionária. A razão de ser da igreja é missões. E aí nós começamos ali com o livro de Atos. Não tem como você pensar em missões, né, professor? Não tem como pensar em missões, não pensar no livro de Atos ali. Não tem como pensar a história de missões sem pensar no livro de Atos. É até interessante que o livro de Atos ele é o primeiro livro de história da igreja e é o único inspirado nesse sentido. E nesse livro, o que nós mais temos é missões. Né? Nós mais temos é a igreja entendendo essa missão de pregar o evangelho ao mundo inteiro e a toda criatura. E a partir do livro de Atos, porque o livro de Atos é curioso, a gente fala, né, ele se encerra de uma maneira abrupta, parece que não acabou, o fato é que essa história que ele começa a contar não acabou até hoje. Até hoje, as missões vão se estender por toda a região do Império Romano, com os apóstolos, com os sucessores dos apóstolos, com as próximas gerações. A ideia de que a mensagem é uma mensagem universal para ser dada a todos os povos, ela vai continuar caminhando, passando pela Idade Média, chegando ali na Reforma Protestante. E talvez o momento mais intenso que nós vamos ter é a partir ali do século XIX. Se a gente for olhar a história de missões, é quando você tem o grande século das missões protestantes no século XIX, até chegar nos nossos dias. E hoje, mais do que nunca, nós temos que pensar na nossa geração, nessa responsabilidade da nossa geração de terminar a pregação do evangelho para cada família da terra. Não é isso? Talvez voltando então um pouco, já que foi falado sobre o livro de Atos, voltando lá no começo da Bíblia, voltando especificamente no livro de Êxodo. Então, se vocês puderem abrir, depois vai estar aí embaixo no vídeo, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Eu tenho sempre o costume eu falo um versículo, mas eu sempre gosto de ler um pouquinho antes. Então eu vou começar no versículo 1. Veja que já aconteceu o êxodo nesse contexto, já aconteceu a saída do povo do Egito, já aconteceu que Deus falou com Moisés, e nesse contexto de Êxodo 19, o texto é assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: tendo visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Olha o texto agora, gente. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, como está lá em Salmo 96 ou em 1 Crônicas 16, recuperando um pouco o texto. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, colocado entre as nações. Então esse é o texto que nós abordamos e hoje trazemos para vocês de Êxodo capítulo 19, versículo 5. Sereis o reino de sacerdote colocado entre as nações. Sereis um novo povo, sacerdócio,
colocado entre as nações, farisei missões entre as nações, se posiciona entre as nações. A missão que pode ser na nação de outro local, da África, do Oriente Médio, da Ásia, como também pode ser aqui na sua cidade, no seu trabalho, no seu bairro, mas vós me sereis reino de sacerdote, colocado entre as nações. Não se esqueçam desse detalhe. É o que está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Gente, lembra um pouquinho de C.S. Lewis e a Crônicas de Nárnia? Nós temos os quatro, né, humanos, os únicos humanos que no final da Crônicas de Nárnia são colocados nos seus tronos para reinarem até que Asla pudesse voltar. É mais ou menos isso. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz de Deus e guardares o pacto de Deus, a aliança de Deus, então vós me sereis reino de sacerdote colocado entre as nações. Olha só, isso muito assim, é bonito. E uma das coisas que eu acho bonito assim também, quando a gente pega esse aspecto, é que quando Deus chama Abraão, e olhando, né, ele está falando isso para a nação de Israel, né? E sempre quando Deus fala de Israel, ele automaticamente ele já coloca as nações no meio, né? Que as pessoas às vezes elas têm a ideia errada de que Deus escolheu Israel e excluiu o resto, mas quando na verdade é o contrário, né? Deus escolheu Israel justamente para ser esse sacerdote para o restante das nações, porque quando Deus chama Abraão, Deus também ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus já estava no começo já olhando aquele propósito final, né? A gente não pode perceber bem claro isso assim no Antigo Testamento? Eu tive que fazer uma opção de texto bíblico, né? Pulei lá falei de Êxodo 19, mas pulei Gênesis 12. Se a gente pudesse depois ler em casa, vocês estão aí, mas que vocês possam depois ler no devocional de vocês, Gênesis 12, vocês vão ver lá esse texto que o pastor Hélio comentou aqui agora, e tem lá uma expressão: ser santo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas o ser santo, na tradução da Almeida, revista atualizada, corrigida, e outras Almeidas da vida, não está com imperativo. A NVI é que mais se aproxima, mas o texto é imperativo: ser santo. É obrigatório ser santo, reino de sacerdote colocado entre as nações, explicado depois melhor em Êxodo 19. É esse o contexto, é esse o conceito. O contexto da Bíblia é eminentemente um contexto missionário. Naquela Bíblia de estudo missionário, dois dos artigos que você comenta, um dos livros, pastor Hélio, faz esta menção: a Bíblia tem um enredo missionário. Ela é única e exclusivamente um enredo missionário. Ela não está aí para servir de amuleto da sorte para nós. Ela está aí para nos guiar nesse trabalho missionário que temos. Por isso que dá em Abraão, Gênesis 12, ser santo. Por isso o texto de Êxodo 19, que nós somos um reino, fomos chamados para sermos um reino de sacerdote colocado entre as nações. Mas me conta, pastor Hélio, da história, o que aconteceu, então, o que seria o primeiro missionário? Aí eu acho muito interessante isso, porque esse mesmo texto você vai ter Pedro repetindo lá, né? Ele vai repetir lá em 1 Pedro 2,5, ele vai repetir, aliás 2,9, né, vai falar de sacerdotes reais, né, nós teremos lá. E aí eu fico olhando assim, mas eu gosto dessa exposição do Antigo Testamento,
Porque as pessoas têm a ideia errada de que a visão missionária começa lá no Novo Testamento. Mas, na verdade, ela já vem desde o Antigo Testamento. Uma das coisas que uma vez me impressionou era uma perguntinha, essas perguntinhas bíblicas, e fala assim, quem foi o primeiro missionário aos gentios? E a nossa mente, né, fala assim, o primeiro missionário aos gentios foi o apóstolo Paulo. De fato, para levar o evangelho, para levar a obra consumada, foi. Mas o primeiro que fala, vai e pregue para os gentios, é o Jonas. O Jonas, ele vai lá e tem uma mensagem, né, para os ninivitas ali. Então é muito bonito assim, a gente ver que toda a Bíblia, não só uma parte dela, é missionária, né? E quando a gente começa a ler o Novo Testamento, como eu disse, Jesus consuma a obra, mas ele ressuscita e a ordem dele é essa aí, vai. Esse imperativo que o professor falou aqui, ele vai e diz, vai, vocês têm que ir e vocês têm que pregar esse evangelho a todos os povos. Agora aqui, assim, começando na nossa história de missões, acho que algo muito importante hoje é que Jesus diz assim, ide fazer discípulos de todos os povos. Quando a gente traduz nações, a gente tem um problema, porque a gente pensa as nações-estados, Brasil, Argentina, Itália, né, Coreia. Mas só que quando Jesus usa a palavra ali, ele está usando a palavra que significa povos. E povos é muito mais do que nações. Nações existem um pouco mais de 200. Povos existem milhares. E eu penso que nós estamos chegando nesse momento em que a gente começa a compreender esse papel de que cada povo da terra, cada etnia precisa de fato ser alcançado com o testemunho do evangelho. Mas para chegar nisso, existe uma história. E eu, como eu disse assim, é óbvio, o evangelho foi sendo pregado desde a época dos apóstolos, né? Mesmo na Idade Média, mesmo com aquele cristianismo medieval que vai sendo distorcido em muitos aspectos, né? Mas era um cristianismo que está ali se espalhando entre os povos. Nós temos, então, no século XVI, temos a Reforma Protestante. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a Reforma Protestante ela não se concentrou tanto na questão missionária, até porque o protestantismo nasce ali a partir da Reforma Protestante de Lutero ali. Você tem toda uma revolução, queira ou não queira. A Reforma Protestante vai fazer uma transformação social muito grande, vai romper com o domínio romano, mas essa ruptura ela vai ter muitas dificuldades. Então a igreja ali no século XVI, a igreja protestante, ela não se torna do dia para a noite uma igreja missionária, é algo que nós precisamos saber. Mesmo que alguns países eles tenham adotado o protestantismo, os países do norte da Europa eles adotam o protestantismo, professor Rezende, mas adotam assim como a religião oficial. Essa mentalidade missionária, digamos, o que a gente tem hoje aqui, é uma riqueza muito grande. Hoje a gente tem uma teologia bíblica de missões forte, mas os reformadores ainda não tinham, né? Tem algumas histórias até tristes assim, né? Tem uma que eu coloco muito em aula, que na Alemanha surge um membro lá da igreja, era um leigo. E ele começa a dizer lá na igreja luterana, não, a gente tem que começar a pregar evangelho para todas as nações, temos que formar um grupo para pregar evangelho para todas as nações. E o que eles diziam para ele é o seguinte, não, essa comissão, né, a grande comissão, já foi realizada no dia dos apóstolos, a gente não tem que se preocupar com isso. Então você vê assim, a falta de uma teologia bíblica de missões levou a igreja muitas vezes a ser lenta ou às vezes até estar parada nesse aspecto missionário. E aqui para pautar um pouquinho a minha fala, nós podemos dizer assim que da Reforma Protestante para cá, ou seja, nós temos aí cerca de 500 anos, né, um pouco mais de 500 anos que ela aconteceu, nós podemos dizer que só nos últimos 200 anos é que de fato a igreja evangélica, a igreja protestante começa a fazer missões. Começa ali no final do século XVIII com um sapateiro inglês chamado William Carey. Então William Carey, a gente pode dizer assim que ele vai ser esse divisor de águas da visão
e do trabalho missionário. Ele vai ser esse divisor de águas. Digamos assim que teve missões antes de William Carey? Teve missões, mas faltava de fato essa teologia bíblica de missões, faltava de fato essa solidez das escrituras sobre a necessidade de fazer missões. Então vai ser William Carey, que não só vai como missionário para a Índia no final do século XVIII, como também vai escrever um livro que vai ser talvez tão importante, alguns consideram o livro dele, resumidamente chamado de Inquirição, né? O livro dele talvez seja um dos mais importantes da história da igreja, comparado às vezes com as 95 teses do Martinho Lutero, porque a partir dele é que vai haver essa mudança tanto do pensamento missionário dentro da igreja protestante, como também da própria ação missionária. Então a gente poderia dividir a história de missões entre antes de Carey e depois de Carey. Não houve missões? Houve crescimentos, houve avivamentos, houve uma série de acontecimentos que levaram a igreja a crescer, né? Mas isso ainda não significava que ela compreendia plenamente esse papel missionário que ela tem, que é muito claro nas escrituras. Não é muito claro nas escrituras? Eu falo para os meus alunos assim, é muito claro hoje, mas essa clareza, ela foi uma conquista, né? Uma conquista de homens que leram a palavra, que estudaram a palavra e que chegaram, é claro, a missões está na Bíblia inteira. Essa fala do professor Rezende aqui, que a missões está na Bíblia inteira, é uma coisa maravilhosa demais e que hoje se tem essa visão, mas nem sempre foi assim. Um comentário à parte, né? Se deixar, a gente fica a manhã inteira aqui falando, né? Estamos até um pouco acostumados com isso. Mas você fez uma observação, pastor Hélio, que é interessante. Primeiro você fez a referência a essa carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que eu também tinha separado para poder falar hoje. E esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está falando: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele a quem vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o texto que Pedro traz no capítulo 2, versículo 9. E aí, pensando um pouco de história, entrando um pouco aonde talvez não deveria estar falando, me chama a atenção o fato de que três fatos. Primeiro fato, as 95 teses de Lutero. É óbvio que Lutero, e como todos os outros reformadores, são homens de seu tempo. É lógico que eles não conseguiram, não virou o botão de uma hora para outra e as coisas foram sendo construídas. Há um tempo atrás, quando nós tivemos aquele trabalho das 95 teses aqui no seminário, uma das pessoas que fez as 95 teses virou e falou: poxa, mas eu estou com dificuldades para escrever sobre essa tese. Cada dia era uma tese. E por que ele estava com dificuldade? Porque era totalmente contrária ao que hoje nós pensamos. Mas, comentário 2, a reforma, Lutero se dedicou o restante da vida dele para isso, e todos os que vieram depois, permitiu com que os textos que naquela época estavam ainda centrados no latim, mas depois também pelo hebraico e pelo grego, pudessem chegar até a língua alemã. Aí me ocorre a lembrança de um casal de missionários, ainda sem filhos, que estão na Indonésia. Eles estão num trabalho na primeira etapa de 3 anos. Na segunda etapa, outros 3 anos. Entre esses 2, 3 anos, eles vão ficar 2, 3 meses no Brasil e retomam. Primeiro ano, eles vão conhecer a língua principal da Indonésia. Segundo ano, vão conhecer os costumes. Terceiro ano, eles vão para o local, para uma das 300 línguas
faladas na Indonésia. E lá eles vão aos poucos conseguir traduzir talvez ou o Novo Testamento ou o Antigo Testamento. Vejam, dessas 300 e poucas línguas, 100 e poucas não tem um versículo bíblico. João 3,16 não está traduzido, não tem um texto traduzido naquela língua daquela etnia. Então, com base no inglês, eles vão começar a fazer uma tradução. Não é talvez a melhor tradução, mas vão usar o inglês como base. Então, vós me sereis reino de sacerdote colocado entre as nações, que está lá com Moisés, que está com Davi, que está na vinda de Cristo, que está em Atos, que ainda não terminou, porque não terminou nossa ação, que está destacado por Pedro, é exatamente isso. Essa nossa preocupação de fazer com que, no nosso tempo, obviamente, a Bíblia, os ensinamentos bíblicos sejam melhor explicados. Eu gostei agora dessa exposição aí, porque você vê assim, você pega as 95 teses de Lutero, que para nós é um marco histórico, né? Da igreja protestante. E você vê assim, nada de missões, né? Nas 95 teses não tinha essa preocupação, e talvez muitas das coisas que Lutero falou, não tinha essa preocupação, não era a coisa principal na hora ali. O principal era realmente voltar às Escrituras. E ele faz isso, ele consegue voltar às Escrituras em diversos sentidos. E talvez um dos principais sentidos seja esse que o professor colocou, a tradução dela, agora para a língua onde todo mundo pode ler. E isso não acaba até hoje, porque ele termina aqui falando do que nós estamos vivendo hoje, o esforço de traduzir a Bíblia hoje para todas as línguas, a ideia é todas as línguas que existem, porque quando você traduz para uma língua, significa que você está alcançando aquele povo. Então você veja só, é óbvio que quando Martinho Lutero começa esse movimento de traduzir a Bíblia para a língua do povo, ainda havia pouca visão nele de que todos os povos da terra tinham que ter essa tradução. Aliás, não se tinha nem ideia desse número imenso de línguas que havia no mundo inteiro. Então você tem todo esse processo que vai acontecer. E uma coisa assim muito curiosa, o protestantismo, ele nos seus primeiros tempos, a gente pode dizer até no primeiro século, e talvez até o meio o primeiro século de existência, que é o século XVI, até o meio do século XVII, ele está lutando para sobreviver. Então, nesse tempo, o trabalho missionário acontece, mas ele ainda digamos assim, ele ainda é secundário. A visão missionária ainda é secundária. Mas aqui tem uma curiosidade muito grande que muita gente não sabe. Que lá no comecinho, lá digamos assim, na segunda metade do século XVI, ou seja, ainda no século XVI, houve uma tentativa protestante de implantar a igreja protestante no Brasil. Né, todo mundo vai conhecer, assim, quem é do meio conhece. Não, antes dos holandeses. Você tem tem um livro chamado A Tragédia da Guanabara, e que vai contar a tentativa dos protestantes franceses, que eram chamados de huguenotes, de implantar a chamada França Antártica aqui no Brasil. Então veio um navio cheio de protestantes franceses, e o plano deles era implantar uma colônia protestante no Brasil, lá no Rio de Janeiro, lá na Guanabara, né? E o plano não deu certo, né? O plano não deu certo, é óbvio que você ia ter oposição, na época você é muito forte, né? O trabalho ali da Inquisição, o trabalho da Igreja Católica, lembrando assim que você já tem a Contra-Reforma, e a Contra-Reforma, a decisão dela é não deixar o protestantismo ser implantado, né, nos lugares onde ela está, e aí você vai ter esse trabalho frustrado, porque o próprio líder que era o Villegagnon, que foi quem trouxe os missionários protestantes, ele se volta contra os protestantes acabam tendo que voltar para a França, e aí tem a história dos 5 que ficaram. Houve 5 desses huguenotes, que eram os protestantes franceses, eles ficam. Só que eles ficam
são presos. E aí, olha que negócio interessante, professor. Eles são presos e eles são obrigados a escrever uma confissão de fé. Porque essa confissão de fé era, na verdade, um documento para condená-los por heresia. Mas foi exigido deles, ó, o que vocês acreditam? E então foi feita a chamada Confissão de Fé da Guanabara, que é um documento, se não me engano, 1556 ou 1557. Então você veja, aqui no Brasil, isso é uma coisa assim, eles já tinham feito a ceia, já tinham feito culto aqui no Brasil em 1557. E esses 5 preparam essa confissão da Guanabara. Por causa dessa confissão, ela é bem simples, porque eles são leigos, né? Mas ali eles têm 12 horas para escrever essa confissão. E eles são condenados por causa dessa confissão. 3 deles são presos pela Inquisição, são mortos, né? São jogados no mar, afogados. Um deles foi permitido ficar, se ele não falasse nada, podia ficar, porque ele era alfaiate, precisavam dele. E um foge, inclusive foge para a minha cidade de São Vicente, por isso que eu fui assim, muito atrás da história. E também ele tem uma história muito interessante aí, para a gente não demorar demais nesse ponto. Mas isso para a gente ver que, de alguma maneira, era quase impossível, por mais que a teologia de missões não estivesse completamente formada, mas era impossível a igreja não entender esse papel dela de levar o evangelho para todos os povos. Mesmo que esse trabalho não tenha dado fruto, né, não tenha dado um fruto, mas já mostra assim, esse projeto. Inclusive, parece que quem estava atrás do projeto, por um lado, Calvino, estivesse apoiando, e um almirante que foi líder dos huguenotes lá na França, que era o almirante Coligny, né? Então essa tentativa já existe. Então, para mostrar também que, por menos missões que os protestantes tenham feito nesse período antes de William Carey, não significa que não fizeram nada. Já há esse espírito, já há essa visão, porque não tem jeito. Se você ler, não tem como ler a Bíblia e não enxergar missões na Bíblia inteira? Não tem, né? Você citando, pastor Hélio, me ocorreu o seguinte: tem um livrão, do Neil Ferguson, que é um historiador inglês, professor de Oxford. Vale a pena, hein? Qualquer coisa que cair na mão de vocês sobre o Neil Ferguson, pode ler que vale a pena. O Neil Ferguson, ele não é cristão, mas ele escreve um livro falando sobre o Império Britânico, historiador, Império Britânico, onde o sol nunca se apagava, onde o sol nunca se punha. Isso porque o Império Britânico tinha colônias em todo o fuso horário da Terra. Então, por isso que ele fala essa visão de que o sol nunca se punha. O Neil Ferguson, nesse livrinho dele, que ele fala do Império Britânico, no 4º capítulo, ele fala sobre a importância dos missionários na expansão desse Império Britânico. É interessante porque em 1840, se eu não me engano, em 1850, um telex da Inglaterra para os Estados Unidos demorava no máximo 10 minutos. Nós estamos numa época onde os nossos celulares nos dão uma mensagem em minutos, em segundos. Mas naquela época, 10 minutos pode parecer muita coisa, mas era muito rápido. Então, e veja que eles tinham um fio, um cabo que saía da Inglaterra, descia pela África, atravessava o Oceano Atlântico, entrava pela Argentina, subia pelo Brasil, pela América Central até chegar nos Estados Unidos. Então, alguma mensagem dos Estados Unidos para o rei na Inglaterra demorava 10 minutos. Então, a importância, o Neil Ferguson destaca a importância desses missionários cristãos exatamente para catalogar, criar mapas. É claro que eles cometeram atrocidades, eles erraram, como todos nós erramos, mas de alguma maneira eles tinham talvez uma ideia de levar adiante o Evangelho de Deus. Então, pastor Hélio, eu queria aproveitar esse gancho e fazer um comentário. O comentário que está lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Enquanto a gente vai em 1 Crônicas, capítulo 16, nós vemos o que está lá no versículo 29.
tributai ao Senhor a glória devida a seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Lá no versículo 31, alegre-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Para nós entendermos talvez o versículo 29 e o versículo 30, a gente poderia voltar para trás, nesse mesmo capítulo 16, pegar lá o versículo 28. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, todos os povos, tributai ao Senhor glória e força. Se a gente puder entender melhor ainda, vamos voltar lá no versículo 24, que fala: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aí que está esse contexto, aí que está essa história, aí que está a história de missões, aí que está todo o enredo missionário da Bíblia, que é do início ao fim, falando de que entre as nações anunciaremos as suas maravilhas, a glória do Senhor, reino de sacerdote colocado entre as nações. Esse é o contexto. Quando eu falei lá atrás um pouquinho daquele capítulo do livro do Neil Ferguson falando sobre o Império Britânico, historiando o Império Britânico, é mais ou menos isso. É uma coisa que me ocorreu esta semana, sexta-feira passada, nós estamos falando na aula, na aula de teologia bíblica do Antigo Testamento. Abidiel, não vou falar de teologia, que isso vai ser tratado em teologia bíblica de missões. Eu vou falar agora. Olha lá o que aconteceu na aula de teologia bíblica do Antigo Testamento que eu comentei. Aquela primeira geração com Moisés não entrou na terra prometida, perfeito? Mas a segunda teve seus problemas, a terceira teve seus problemas, a quarta, a quinta, talvez a décima dessa segunda, 450 anos depois, é que nós temos que nós temos Cristo vindo e celebrando definitivamente aquele pacto já acertado na eternidade, pacto, aliança, que significa tão somente aquilo que está lá em Abraão, aquilo que está muito bem destacado em Pedro, reino de sacerdote colocado entre as nações. Ser santo, no sentido de imperativo, ser santo, seja santificado, seja diferente neste mundo, diferente entre as nações, e que vocês levem às nações esta realidade. Não é isso, pastor? E assim, olhando, que bonito esse texto de Crônicas, e aí a gente olha e não tem como você não enxergar o fato de que missões é a ideia bíblica, o Deus para todas as nações, a glória dele para todos os povos. Não tem como você não enxergar isso, porque as pessoas têm aquela ideia assim de que o Antigo Testamento é só Israel, é só ficar ali fechado neles e acabou. Não, a perspectiva ela já estava ali. E aí, imagine, eu estou aqui construindo um pouquinho da história de missões desse período protestante. E é óbvio também que, com todas as dificuldades que a igreja protestante ela tem de fazer missões, por causa do conflito ali ainda com o catolicismo nos primeiros tempos, mas isso nunca significou que definitivamente ela não enxergava que tinha que ir para todos os povos. E é muito interessante que depois que termina a Guerra dos 30 Anos, ali em 1648, é como se a igreja ali começasse a ter mais liberdade. E você tem o processo também da formação da própria nação americana, porque os puritanos eles queriam uma igreja anglicana mais bíblica, os puritanos eram os calvinistas ingleses, eles queriam uma igreja anglicana mais bíblica e ela não era tão bíblica como eles queriam. Por causa disso eles entraram em muito conflito, foram perseguidos e então começa uma migração para o Novo Mundo, uma migração para a América.
e eles vão formar ali as chamadas 13 colônias, que vai ser o que vai dar origem depois ao que hoje é os Estados Unidos. Mas isso é uma coisa muito bonita, e eu digo assim que dentro da história da igreja, de história de missões, é algo maravilhoso, porque era um país que ia nascer ali, só que um país formado em sua maioria por cristãos bíblicos, né? Por pessoas que valorizavam a Bíblia. Então eles vão para lá, é óbvio que eles vão como colonos, é óbvio que eles vão para ter o seu pedaço de terra, mas eles levam a confiança em Deus consigo e eles não vão deixar de olhar para aqueles povos nativos ali também como alvos para a evangelização. Então você começa a ter pessoas, e ali você já tem, veja bem, eu falo assim, né, que é um período pré-missionário, mas é um período pré-missionário não porque não houvesse missões, é porque ainda não havia uma compreensão plena e um engajamento pleno de missões que vai acontecer depois. Então esses colonos que vão para lá, eles começam a evangelizar os diversos grupos indígenas. Uma das histórias mais famosas que nós temos aí é a história do David Brainerd. O David Brainerd, ele tinha um sonho que era evangelizar os Peles Vermelhas. E ele assim orava muito. O diário do David Brainerd, e aí não tem como falar de história de missões sem citar, ele talvez foi um dos livros mais influentes de missões que houve. O grande movimento do século XIX, o movimento missionário, a maioria dos missionários liam, eles carregavam o livro do Brainerd com eles, porque ele vai narrando num diário as experiências dele para alcançar aquele povo com o evangelho. E assim, é curioso que até mesmo o William Carey, quando ele vai para a Índia, e fala que ele levou os livros, ele levou a Bíblia e levou o livro do David Brainerd, estava lá. Era difícil um missionário que não se inspirasse nele com aquela, vou falar assim, não tanto pelo aspecto teológico, mas pelo aspecto de devoção. E quando você lê o livro do Brainerd, você vê realmente o mover de Deus que trouxe salvação para boa parte das tribos dos Peles Vermelhas, onde ele foi evangelizar. Então você já começa a ter ali, no Novo Mundo, nas 13 colônias, esse germen missionário, né? O Jonathan Edwards, ele escreve também um livro sobre missões. Eu não vou nem me atrever a dizer o título, porque o título tinha 233 palavras, o título do livro, né? Então era um negócio, não sei porque aquele povo tinha mania de fazer título comprido. Deu o título, parece que já leu o livro todo. Mas ele já tinha essa visão, inclusive essa ideia de que o evangelho chegando a todos os povos. Já tem essa semente. Mas vai ser o William Carey, ele vai ser esse que de fato vai conceber em vários aspectos o trabalho missionário. Eu diria assim, ele primeiro tem um aspecto prático, porque o William Carey foi para a Índia, né? Assim, de uma forma muito precária, talvez de uma forma que hoje não se faria muita coisa que ele fez, mas ele foi, né? Então só o fato de ir já é inspirador. Mas no livro dele, ele vai também frisar o aspecto teológico, por que nós temos que pregar o evangelho para todos os povos. E aí entra um momento curioso, professor Rezende, que tem um momento assim, ele é batista, né? E tem um momento que ele está numa reunião ministerial, né? E aquilo de pregar o evangelho para outras nações ardia no coração dele. E numa reunião ministerial ali você põe vários assuntos, né? E ele levanta e ele fala assim: eu gostaria que nós comentássemos a respeito da necessidade de fazer esforços para levar o evangelho aos pagãos, que era como eles denominavam as nações, né? E aí nisso o pastor dele fala assim: jovem, por favor, sente-se. Se Deus quiser um dia salvar os pagãos, Ele vai fazer sem a minha e a sua ajuda. Então, por essa fala, que ficou muito famosa na história da igreja, e na história de missões, o que ela mostra? Ela mostra o quanto ainda faltava uma teologia bíblica de missões. Ela mostra como eles ainda não compreendiam que essa era a razão de ser da igreja, que isso está em todas as páginas das Escrituras, né? Como a gente viu, ele leu Êxodo, leu Crônicas,
ou seja, não chegou nem no Novo Testamento. Se lê no Novo Testamento, aí pronto, aí é pleno, né? Então nós pensamos um pouquinho em que a mentalidade ali com o Carey ainda era teologicamente bastante deficiente. Mas outro ponto que ele vai, mais 2 pontos que vão ser essenciais no trabalho dele, é a estatística que ele faz, porque ele faz uma estatística para mostrar como estava o mundo, as religiões que cada continente continha, o número de cristãos em cada continente. Aquele foi um primeiro levantamento estatístico que foi feito. Hoje a gente tem trabalhos maravilhosos nesse sentido, muito mais, é óbvio, muito mais detalhados, muito mais bem elaborados, mas aquela primeira estatística do Carey vai dar toda uma tradição de pesquisa estatística para poder fazer o trabalho missionário. E uma última coisa que ele faz, e isso aqui é interessante, é que ele vai criar a instituição chamada Sociedades Missionárias. O que eram as sociedades missionárias? Eram organizações, digamos assim, o que a gente hoje chama de para-eclesiástica. Ela era ligada à igreja, mas ela não vai fazer culto. A finalidade da sociedade missionária era justamente fomentar as missões, sustentar missionários, criar um apoio em oração para eles. Então, essa sociedade missionária, então ele criando essa instituição, agora dentro da igreja, em apoio à igreja, você tem uma instituição que começa nessa finalidade de levar o evangelho. Então você veja que o que ele faz é produzir aquilo que vai nos próximos 200 anos e até hoje mobilizar a igreja. Ele vai, ele expõe as razões teológicas, que é a nossa teologia bíblica de missões, ele dá as estatísticas, que é a estratégia para você saber onde ir, por que ir, como ir, e ele vai também criar digamos assim, a instituição que vai apoiar a igreja nesse propósito. Que aí você tem, dentro de igrejas ou paralelo às igrejas, você tem essas agências missionárias que estão aí para estimular a igreja a pregar o evangelho e ajudar nessa tarefa, né? Então, aqui a gente vê que é um ponto dentro da história, é um ponto culminante, né? Um ponto assim que vai mudar tudo. A partir dali você começa a ter missões em abundância, né? O pastor Hélio comentou da igreja batista, talvez para me provocar, porque eu sou da igreja presbiteriana, mas pouco importa, né? E aí eu me lembrei do Émile Léonard. Émile Léonard é um sociólogo francês que ele veio para o Brasil na época da fundação da USP. Ele e a esposa, junto com outros cultos e teóricos estrangeiros, vieram para poder dar aquele pontapé inicial da USP. E o Émile Léonard, ele fez um pequeno livrinho chamado Culto Protestante no Brasil, e ele historiou a entrada dos protestantes no Brasil. E a primeira menção, ele historiou e ele falou por isso que você me lembrou essa mensagem, essa palavra, ele falou da vinda dos luteranos, dos batistas, dos presbiterianos e dos metodistas. E essas atas dessas igrejas, tanto lá fora, eu tive a oportunidade de ler 2 delas lá fora, como as atas aqui no Brasil, são muito ricas. Ricas porque é um trabalho missionário puro e simples. E quando eles vieram para o Brasil, eles, de uma maneira bastante racional, eles meio que dividiram. Muito bem, luteranos, na época do regente Feijó, Dom Pedro II, luteranos, vão para o sul do país e alcancem aquelas colônias alemãs, nórdicas, ok? Ok. Metodistas vão para o Rio de Janeiro, porque vocês também vão ter mais penetração. Batistas vão para São Paulo. Presbiterianos vão para o interior de Minas Gerais e vamos lá e vamos evangelizar. Aí alguém no meio eu li essa ata, alguém no meio da assembleia pergunta, mas calma aí, nós temos as nossas diferenças. Nós imaginamos que o batismo é por imersão ou o batismo é por aspersão.
Como que nós fazemos? Aí, depois deles discutirem e quebrarem o pau, eles chegaram à seguinte conclusão: batiza de qualquer jeito, por imersão, por aspersão, finge que tem água, o importante é batizar. O importante é converter. Esquece as diferenças e vamos agora simplesmente ser reino de sacerdote colocado entre as nações. Eu acho que essa sua fala provocativa me levou a isso. Não foi uma fala provocativa, era uma fala narrativa mesmo. O meu objetivo aqui era mostrar o quanto faltava essa visão missionária. Mesmo que você tivesse grupos fazendo missões, que era quase impossível. É quase impossível ser igreja e não fazer missões, né? Quase impossível. Mas é possível ser igreja e não enfatizar missões. Aí que era o problema da igreja. Nós tivemos, mesmo antes do William Carey, nós tivemos momentos missionários fortes, como, por exemplo, dentro de história de missões, não tem como não fazer referência à chamada Igreja Morávia, ou Igreja Moraviana. A Igreja Moraviana, ela é uma igreja que surge a partir da ação de um conde, que é o conde Ludwig von Zinzendorf. E esse conde, ele tem assim uma experiência com Deus muito forte. Ele vai ser influenciado por um movimento que aconteceu dentro da igreja luterana, que era o chamado movimento pietista, que chamava as pessoas para uma vida mais consagrada a Deus. E o Zinzendorf, desde da juventude dele, assim, ele tinha essa visão mundial do cristianismo. Só que ele tinha uma barreira muito grande por ser um conde, e a família dele jamais ia permitir que ele se dedicasse ao ministério cristão. Mas ele recebe um chamado e não tem como ele fugir desse chamado cristão, então ele resolve fazer alguma coisa. Essa alguma coisa que ele vai fazer é criar uma comunidade na região da Morávia, né, que mais ou menos a Alemanha, Tchecoslováquia ali. E essa comunidade que ele cria, chega um momento, ela vai juntar crentes, e aqui pegando o gancho do professor, né, ela vai juntar crentes de tudo quanto origem, né? Então imagina assim, hoje se você pegasse desde presbiteriano, metodista, mas você colocasse tudo num lugar só. E foi isso que ele fez. E a comunidade, durante um tempo, prosperou, mas depois começaram os conflitos teológicos, que essa é uma característica, né, do protestantismo. Começa esses conflitos, não, batiza assim, não batiza assim, faz ser assim, não faz ser assim. E aí começou aquele conflito muito grande, e ficou tão intenso que o conde ele fala, será que eu fiz o certo? E aí ele vai tomar a atitude mais importante que ele toma na vida dele. Começa a orar com as pessoas. Então ele começa a orar, e começa a mudar o clima, e começa a mudar aquele aspecto ali, né? E aí eles começam a de fato, ter experiências espirituais muito fortes, e inclusive dentro da história moraviana, eles citam uma data, que é 13 de agosto de 1727, em que eles têm uma experiência muito poderosa e muito especial com Deus, que muda toda a comunidade. E ali, alguns anos depois, eles começam a se dedicar a missões, por evangelho. Então foi antes mesmo do Carey, e que vai influenciar o William Carey também. Os moravianos, eles vão, digamos assim, até levantar ciúme nas outras denominações. Tal foi o grau de entrega de missões que eles tiveram. Geralmente o comentário é assim, em 20 anos, eles mandaram mais missionários para o mundo inteiro do que todas as igrejas juntas em 200 anos. Então, assim, eles chegavam a ponto de se vender como escravos, era a época que tinha escravidão, e chegava a ponto de se vender como escravo para ir pregar evangelho em outros lugares. Eles foram para o Alasca pregar evangelho, foram para a Groenlândia, sabe assim, aqueles lugares difíceis. Eles queriam ir para lugares difíceis, foram para o Himalaia pregar evangelho. Então, eles têm esse espírito missionário muito forte, muito dedicado, e a gente pensar, uma das coisas que eu falo, dando aula de história da igreja, especificamente história de missões, eu gosto muito de falar que a história, ela é inspiradora. Porque quando você vê o que outros fizeram, você começa a ver a possibilidade de você fazer também. E isso, na história da igreja, isso é muito comum.
Então pensa que uma das influências sobre William Carey, além do Jonathan Edwards, além do David Brainerd, também os Morávios foram uma inspiração para o William Carey. Então tudo que ele vai fazer é tudo já daquilo que vem acontecendo antes. Então a gente pensar, e isso aqui eu acho que nós dois aqui estamos assim, dá uma harmonia certa. Eu sempre gosto de dizer que o Deus das Escrituras é o Deus da história, né? Então aquele que inspirou a Bíblia é aquele que é o Senhor da história. Então ele está ali no comando. É óbvio, a história é muito complexa. Vou falar assim, é mais fácil ler a Bíblia do que entender tudo de história, porque a história é muito ampla, muitos detalhes, né? E a Bíblia também é a sua profundidade ali, mas ela você senta e você estuda, né? Então você vê missões na Bíblia, mas na história você tem, digamos assim, os acontecimentos espalhados, pulverizados, e você vai juntando ali e vai entendendo. E aí esse momento do final do século XVIII, onde William Carey escreve o livro dele, expõe as ideias dele e vai para missões, vai levar outras denominações a também fazer a mesma coisa. E aí pegando assim esse gancho, né, que é uma característica do protestantismo, esses grupos distintos, a gente diz que essa ação do Carey, ela dá origem à chamada primeira onda missionária. Essa primeira onda missionária, ela vai principalmente olhar para os continentes, ela vai para o litoral dos continentes, na maioria das vezes. Então, vamos lembrar, gente, hoje o professor Rezende deu uma ideia aqui do que era comunicação na época, né, e o que é hoje. É óbvio que a gente tem muito mais velocidade, muito mais facilidade, que eles não tinham há 200, 300 anos atrás. E então, eles vão fazer missões, uma viagem missionária para a China demorava 6 meses, sair da Inglaterra para a China demorava 6 meses. Então era algo assim muito difícil. Imagine, viajar para lá já era difícil, agora imagine as condições na Índia, na China, na África. Mas começa essa primeira onda, as denominações começam a formar as suas sociedades. Então formou a Sociedade Batista de Missões, vai formar a Sociedade Presbiteriana, a Sociedade Episcopal, a Sociedade Luterana, e daí por diante Sociedade Metodista de Missões, você começa as denominações a criar essas instituições que vão ajudar nesse processo. Então veja aqui que você começa a ter uma mobilização da igreja, entendendo esse trabalho de missões. E eu acho que uma coisa boa, a história você tem as várias ramificações. E você tem a história das ações da igreja, mas também você tem a história do pensamento da igreja. Então isso que o professor Rezende está aqui expondo é o pensamento da igreja sobre missões que começa a se desenvolver, né? O João, eu sou aficionado pela ideia de que qual é o momento histórico em que os escritores escreveram conforme aquilo que carregavam em suas mochilas, né? Aquilo que os conceitos, os contextos, é claro que eles colocaram em suas palavras, mas eu sou aficionado pelo momento histórico de João. João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava lá na ilha de Patmos, não vamos resumir isso, já está resumido, mas lá na ilha de Patmos ele teve visões. Numa dessas visões, destacadas lá no capítulo 5º do livro de Apocalipse, ele traz um detalhe interessante. Então, veja que é uma visão de algo que iria acontecer no futuro e, meninos, meninas, ainda não aconteceu, ainda não se realizou. Talvez, eu espero ardentemente que, quem sabe, nos próximos minutos o Senhor já nos leve de uma maneira definitiva, mas ainda não aconteceu. E lá no capítulo 5, eu tenho a visão do livro que estava selado, dos selos, e quem poderia abrir os selos do livro. E aí uma questão vai, quem é digno de abrir o selo? Aí o João começou a chorar, aí alguém fala, não chores, não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, Jesus, hein? A raiz de Davi, Jesus, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí olha, João, repito, falando do futuro que ainda não aconteceu. Então, diz João, ele viu no meio do trono os 4 seres viventes e o cordeiro. Veio, pois, o cordeiro, tomou da mão o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, deixa isso para Apocalipse, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias, que são as orações dos santos. E aí eles declararam uma poesia, eles falaram um negócio muito bonito que eu queria ler textualmente. Digno és, Cordeiro, de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, Cordeiro, e com teu sangue comprastes para Deus, com teu sangue, você, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vou repetir. O cordeiro comprou com o sangue dele os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aí o cordeiro, para o nosso Deus, os constituístes, todos aqueles foram comprados, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que você está fazendo sentado? O que você está fazendo sem fazer nada? Porque você tem que reinar sobre a terra, porque você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Então essa visão é a visão do futuro, é uma antecipação do que vai acontecer no futuro. Não é a história que é cheia de detalhes, como nós narramos aqui, mas lá na frente, o Cordeiro vai tirar aqueles selos do livro e vai mostrar que nós somos um reino de sacerdote colocado entre as nações. Eu quando olho história de missões, e aí eu falo, né, que o nosso alvo é alcançar todos os povos. E aí eu falo assim, e nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Aí, como é que você sabe? Eu já li o final da história, eu já sei o que vai acontecer. O Evangelho já chegou a todas as tribos, povos, línguas e nações. Eu já li o Apocalipse e já sei como vai terminar, né? Você quer saber como termina, e uma das coisas que a gente tem aí é realmente essa tarefa termina, né? Tem um vídeo que eu uso nas aulas e ele tem lá na internet. É um vídeo que ele conta a história de todas as religiões do mundo em 90 segundos. Mas como isso? Ele é um mapa e ele vai mostrando o espalhamento de cada religião, desde o ano 3000, supostamente, né, antes de Cristo lá, até os nossos dias. E ele começa lá com Abraão, que vai ser a raiz do judaísmo, né? E vai lá na Índia, mostra toda a origem da religião hindu, mas aí ele vai, cristianismo, budismo, vai mostrando todas as religiões e como elas se espalham geograficamente. E é interessante, eu sempre peço para os meus alunos prestar muita atenção, porque vai ser nos últimos 200 anos que o cristianismo ele se torna mundial. O cristianismo no vídeo lá, ele é azul. Então os alunos ficam na expectativa de o que vai acontecer com a corzinha azul, né? E o azul começa a se espalhar, chega um momento assim, chega nos últimos 200 anos, ele se espalha pelo mundo inteiro. Então hoje, a gente olha para o mundo hoje, a gente pensa no Brasil com essa população evangélica enorme. A gente pensa na África, muita gente não sabe, mas a África subsaariana, abaixo do Saara ali, você tem muito cristianismo evangélico, né? Você tem na China, gente, a China talvez seja, se não for a primeira, a segunda, no mínimo é a terceira maior população evangélica do mundo.
Então você tem hoje assim, o evangelho espalhado no mundo inteiro. Você tem na Coreia do Sul o fenômeno que foi o cristianismo evangélico lá, naquelas próprias ilhas ali, Micronésia, Polinésia, Melanésia, e você tem ali um cristianismo muito bem solidificado. E tudo isso é resultado dos últimos 200 anos para cá. Isso que às vezes nós, como evangélicos, não sabemos. Mas a partir ali do Carey, ele não só foi, porque se ele só tivesse ido, já seria maravilhoso, mas ele mostrou que tinha que ir. E então você começa a multiplicar não só o número de missionários. O século XIX é o grande século missionário de missões. Eu digo assim para meus alunos: se a gente conseguisse repetir, pelo menos em parte, a intensidade missionária que foi o século XIX, nós acabaríamos em muito pouco tempo a tarefa. Porque o século XIX, assim, muitos se formavam na universidade, de lá já iam para missões. Tem aquele famoso filme, né, que é o Carruagens de Fogo, mas muita gente não sabe. Aqueles jovens do Carruagem de Fogo, eles se formam e eles vão para missões. Porque eu até posso dizer assim, que era, usar esse termo é ruim, né? Que era quase uma febre, mas era assim um mover do espírito assim muito poderoso. E aí você tem todo o século XIX o evangelho se espalhando pelas nações. E vamos lembrar, que o professor fez bastante menções aqui, vamos lembrar de que realmente até o Brasil ele vai ser alcançado nesse século XIX. Ele só vai ser alcançado, por certas razões, na segunda metade do século XIX. Mas o evangelho vai se espalhar em todas as nações da terra. Então você hoje visita determinados países da África, você tem uma abundância de evangelho lá muito grande, que há 200 anos você não tinha, né? Que há 200 anos você não tinha, que há 300 anos você não tinha muito menos. Então o que a gente pode assim glorificar a Deus é que esse século XIX ele foi muito forte para trazer, né, o evangelho. Muito desse impulso ele vai continuar no século XX, mas eu acho que no século XX vai ter um detalhe aqui, que é a quarta onda missionária. Não vou dar tempo de falar todas, né, que é um resumo, mas que eu acho que esse é um ponto importante, inclusive com essa passagem que o professor Rezende ele lê. Porque um missionário que chamava William Cameron Townsend, ele vai ser missionário a Guatemala, isso em 1966. E lá ele está distribuindo as Bíblias em espanhol, e um nativo de lá diz assim para ele: se o teu Deus é tão esperto, por que ele não sabe falar a minha língua? Né? Porque o espanhol era a língua do conquistador, do dominador, não era a língua dele. E você sabe que muitos povos eles continuam ali no seu lar, na sua casa, certos círculos, eles mantêm a língua. Mas aquilo foi assim, um golpe muito profundo na mente do William Townsend. E ele, então, ele entende, a partir dali ele entende, que o evangelho ele tem que ser pregado na língua das pessoas, na cultura deles, com as vestes dele. Então não bastava eu ter o evangelho espanhol, eu precisava ter na língua nativa. E aí então, aquela ênfase de ir para as nações, como a gente concebe hoje, nações-estados, ela vai agora convergir para o conceito de povos. E aí tudo muda. Eu dou o exemplo assim, um exemplo que eu dou que é muito claro nisso, que é Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país pequeno, né, do norte da África, que tem ali 1,5 milhão de pessoas. Gente, 1,5 milhão de pessoas não é muito, 1,5 milhão, 1.700.000, é Campinas aqui. E quando você olha, bom, vou lá em Guiné-Bissau, abri uma igreja, alcancei Guiné-Bissau. No nosso sentido de Estado-nação, eu alcancei Guiné-Bissau, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas e nações. Aí a gente caiu outro. Quantas etnias existem em Guiné-Bissau? 32. Então você tem ali, na verdade, 32 povos que precisam ser alcançados. E agora, estou falando de um país pequeno, agora, se você for olhar para a Índia, se olhar para a China, se olhar para o mundo, você tem aí os milhares. Então essa visão, ela vai, dentro da história de missões, trazer o conceito, que é o conceito bíblico, né? O conceito de povos não alcançados. Aí, de repente, aquele trabalho que parecia estar quase terminando, faltava muito. E aí onde hoje esse esforço missionário, o professor Rezende, esse esforço de tradução, né, que eu
que o professor Rezende falou, ele se torna a grande necessidade, né? Por exemplo, a Indonésia é um dos países mais populosos do mundo. É o primeiro país de população muçulmana no mundo, mais do que o do Oriente Médio. É a Indonésia. A Indonésia já foi alcançada? Já foi alcançada pelo Evangelho. Mas, dentro da Indonésia, nós temos mais de 300 línguas, 300 povos, 300 etnias, 326, se eu não me engano. Dessas 326, a grande maioria não tem nenhum texto traduzido da Bíblia, não tem a penetração, não tem a participação, não tem a ação, não tem ninguém mostrando que ele é um sacerdote no reino do Senhor. Essa talvez seja a nossa responsabilidade. Quando, Pastor Hélio, nós falamos sobre teologia bíblica, começando já lá em liderança cristã, nós destacamos exatamente isso. Nós estamos numa epopeia. A epopeia que significa a ação de Deus no decorrer do decorrer do mundo, da história do mundo, do crescimento do mundo, até Apocalipse, para que a gente possa entender o que estava no Antigo Testamento, que é uma divisão inapropriada talvez, o que estava no Novo Testamento, mas em si, o que está em missões, em si, o que está em cultura, qual é a ideia que as pessoas trazem de missões para o mundo. Qual é a ideia que as pessoas trazem de qual é a missão, o cumprimento, o que é ser um sacerdote no reino do Senhor colocado entre as nações. Eu penso assim que tudo essa parte histórica, juntando essa parte histórica e juntando com essa parte bíblica, a gente tem assim a essência de tudo, né? De missões. Não é um projeto humano, não é um projeto pessoal, não é uma ideia que a igreja, eu acho que eu vou fazer missões, né? O professor Rezende já desde o começo que ele frisa essa obrigatoriedade, esse imperativo, né? É um imperativo, não é uma sugestão, biblicamente é o que tem que ser feito. E você olha e é o que você tem na Bíblia. A história da Bíblia é a história da glória de Deus manifestada entre todos os povos, culminando ali com Apocalipse, mostrando que isso vai ser algo concreto dentro do tempo e do espaço, né? Então acho que isso assim é maravilhoso. E o nosso desejo assim de mostrar tudo isso para você é que você compreenda o quanto há para entender, o quanto há para você compreender acerca desse assunto e de todos os assuntos que diz respeito à revelação de Deus que está na sua palavra. Se você não tiver uma ação concreta em direção a esse conhecimento, buscar esse conhecimento, é algo que exige tempo, esforço, renúncia, dedicação, foco, e a nossa finalidade é ajudar você nisso. Então a Escola Ministerial Antioquia tem tanto o seu curso teológico, tá? Tanto um curso inicial, que é o Projeto Timóteo, como também seu curso superior de teologia. E nesse curso superior de teologia você já tem a ênfase em missões. O professor dá aula no curso, não é ainda o curso específico de missões, é o curso de teologia mesmo. Ele já tem esse enfoque em missões. E no segundo lugar tem o curso de preparação missionária, que é o CPM, e esse curso de preparação missionária, então ele já é um curso específico, ele já é uma especialização que além de todo esse respaldo bíblico, teológico, tem o aspecto prático, que é a finalidade. Missões é algo que a gente aprende biblicamente o que é, e biblicamente aprende que é o que tem que se fazer, o imperativo que tem que se cumprir, né? Eu brinco, pastor Hélio, que lá no curso de preparo missionário tem a história do Bibi.
quando eu falo de cultura, mas é só lá para quem vai participar aqui do curso de preparo missionário. Mas é um curso voltado para para a formação do missionário, tem um campo técnico muito grande, tem um período prático muito grande, eu acho que é muito importante. E nós temos também as aulas do seminário, tanto o Projeto Timóteo, que é 1 ano, como do Superior de Teologia, que são 2 anos. E aí vocês terão a oportunidade, ou desprazer, espero que a oportunidade, de nos ouvir falar durante uma noite inteira, porque nós falamos todas as semanas, uma noite inteira, separadamente, viu? Sobre esses temas. Então, venha aqui, venha ficar com a gente, venha nos viver um tempo aqui com a gente, venha conviver e que a gente possa juntos pensar o que significa ser um reino sacerdote colocado entre as nações. Eu acredito que você que está nos ouvindo, você tem chamado. Seja um chamado ministerial, seja um chamado missionário mais específico. O chamado é apenas o começo. Você tem o desenvolvimento, os passos que você tem que dar. E um desses passos é conhecer a palavra, é ser um estudante de teologia. E uma das coisas que eu falo muito, eu já chamei pessoas para fazer curso de missões e eles me diziam assim, mas eu não tenho um projeto para ser missionário. E eu dizia assim para ele, missões não é coisa de missionário, missão é coisa de crente. Se é crente, você tem que aprender. Então você desenvolver o seu ministério com uma visão missionária não significa que você tem que ir para missões, significa que você vai entender o plano de Deus como ele é. Então seria muito interessante você fazer o curso de teologia, o curso superior de teologia, ou se você já tem, fazer o curso de preparo missionário. Nos procure nas redes, Escola Ministerial Antioquia, tá? Você vai ter todas as informações aqui para você e você vai poder entrar em contato conosco. Entre em contato, mesmo que isso ainda seja algo bem iniciante no seu coração, mas veja o que o curso tem para você, comece a orar a esse respeito, mas não deixe passar mais o tempo não, quem sabe o próximo ano você já vai estar aqui conosco, vai estar aqui aprendendo conosco e outros professores muito maravilhosos, abençoados que a gente tem, ou vai poder começar o seu curso de preparo missionário, que vai ser o seu passo já em direção ao campo onde Deus quer te levar, ou até mesmo você, mas eu não tenho esse propósito de ser missionário, mas você ama missões, você trabalha com missões, então faça o curso de preparo missionário. Nós estamos aguardando você. Deus abençoe.